Marching to Zion, it's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly throne, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. But Abel, there was no Bible in them days, but by spiritual revelation, he seen that it wasn't fruits of the field that caused us to sin. It wasn't apples that they eat. Mas Abel, não havia Bíblia naqueles dias, mas por revelação espiritual, ele viu que não foram frutos do campo que nos fizeram pecar. Não foram maçãs que eles comeram. See, it wasn't apples. Revelation told him that. And it wasn't the fruits that caused him to come out of there. It was life. The separation of life. So he went and got a lamb and offered it in his stead by faith, which is spiritual revelation. Amen. Vejam, não foram maçãs. A revelação lhe disse isso. E não foram os frutos que o fizeram sair de lá. Foi vida, a separação de vida. Assim, ele foi e pegou um cordeiro e o ofereceu em seu lugar pela fé, que é revelação espiritual. Amém. The revelation of God. Spiritual revelation, it was revealed to him. It isn't a fruit. It isn't apples. It isn't peaches, plums, and pears. It was a separation of life. So he went and got a life and offered it instead of fruits. A revelação de Deus, revelação espiritual que lhe foi revelada, não é um fruto, não são maçãs, não são pêssegos, ameixas e peras. Foi uma separação de vida. Assim ele foi e pegou uma vida e a ofereceu em vez de frutos. Fruits is what your works are your own hands. What you do there, I'll go and build this, I'll go do this, I'll support that, that's good. He had an altar just the same as the other, and both of them had altars, that was good. Frutos são o que suas obras de suas próprias mãos. O que você faz aí? Vou construir isto, vou fazer isto, vou apoiar aquilo. Isso é bom. Ele tinha um altar exatamente igual ao que o outro tinha. Ambos tinham altares. Isso era bom. But it was the spiritual revealed truth of the thing, where the Spirit of God revealed it. And upon that rock, the rock that Christ died on, the rock of ages, upon the rock that Abel's lamb died on. Mas foi a verdade espiritual revelada da coisa, pois o Espírito de Deus revelou, e sobre essa pedra, a pedra sobre a qual Cristo morreu, a rocha das eras, sobre a pedra em que o cordeiro de Abel morreu. That little Abel, as he put his hands upon that little lamb and its little white wool being bathed, as he took a rock that didn't have a lance in that day and chopped its little neck like that and hammered it. Aquele pequeno Abel, ao colocar as mãos sobre aquele cordeirinho e sua lãzinha branca, sendo banhada, quando ele pegou uma pedra, não tinha objetos cortantes naquele dia, e retalhou seu pequeno pescoço daquela maneira e o malhou. And the poor little thing dying, the blood bathing his hands, and his little wool all bathed with blood, bleeding and crying. What did it speak of? E o pobrezinho morrendo, o sangue banhando suas mãos e sua pequena lã toda banhada de sangue, balindo e gritando. Do que isto falou? The Lamb of God some 4,000 years later spiritually revealed, the church turning him down and the people called him Beelzebub.
And a devil because all the prophets had spoke out. Do Cordeiro de Deus, uns 4.000 anos mais tarde, revelou espiritualmente a igreja, rejeitando-o. E as pessoas o chamaram de Belzebu e um diabo, porque todos os profetas tinham declarado. They denied the prophets. Oh, he said, you build their sepulchres and you put them in there. You whited walls, he said to them, without spiritual discernment. Not knowing that was the Lamb of God, that he was supposed to be that way and act that way because he was fulfilling the Word of God. Elas negaram os profetas. Oh, ele disse, vós edificais seus sepulcros e vós os colocastes lá, paredes caiadas. Ele lhes disse, sem discernimento espiritual, não sabendo que aquele era o Cordeiro de Deus, que era para ele ser daquela maneira e agir daquela maneira, pois estava cumprindo a palavra de Deus. And the Holy Ghost Church today, acting the way they do, doing the things they do, they're fulfilling the Word of God. Hallelujah. You see? E a Igreja do Espírito Santo hoje, agindo da maneira que eles agem, fazendo as coisas que fazem, estão cumprindo a palavra de Deus. Aleluia! Não estão vendo? Peter said on the day of Pentecost, this is that. And he said, it's unto you and to your children, and them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Pedro disse no dia de Pentecostes, isto é aquilo, e disse, isto vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Them same inspired prophets said the evening light would shine, there'd be a former and latter rain together, as in the days of grace. Aquele mesmo profeta inspirado disse que a luz do entardecer iria brilhar, que haveria uma chuva temporã e serôdia juntas, como nos dias da graça. Look here, what is it? The former rain's coming over, and the latter rain is past due. Then it's lapped over, and it's together, the former and latter rain together. The Holy Spirit made manifest by the power and the resurrection of Jesus Christ. Olhem aqui, que é isto? As chuvas temporãs chegando e a chuva serôdia está atrasada. Então chegam juntas e estão juntas. A chuva temporã e a serôdia juntas. O Espírito Santo manifestado pelo poder e ressurreição de Jesus Cristo. There you are, coming together. The former, God's grace, he said, as it was in the days of Noah, his grace was long-suffering. Aí está, chegam juntas a temporã, a graça de Deus. Ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, sua graça estava sendo longânima. Here it is today, long-suffering, a lap over, brings the cloud from the old days, the cloud from this day together. Aqui está hoje sendo longânima, uma sobreposição. Traz uma nuvem dos tempos antigos e uma nuvem deste dia, juntas. The former rain run in first, the first rain we've had. Now here comes the latter rain coming over, the former rain coming over the latter rain. East and west meeting together. A chuva temporã cai primeiro, a primeira chuva que tivemos. Agora, aqui vem a chuva serôdia se sobrepondo, a chuva temporã vindo junto com a chuva serôdia, o Oriente e o Ocidente se encontrando. Both rains falling together, divine healing, plus the angel of God revealing the secrets of the hearts and bringing everything to pass. Oh, look like true born children of God would see that. As duas chuvas caindo juntas, cura divina, mais o anjo de Deus revelando os segredos dos corações e fazendo tudo acontecer. Oh, parece que os verdadeiros filhos nascidos de Deus enxergariam isso. There you are. The Spirit revealing. Revelation, that's what Jesus said the church would be built upon. Well, then somebody might raise up and say, well, sure, we so-and-so, we're built upon that. Aí está, o Espírito revelando, revelação. Foi sobre isso que Jesus disse que a igreja seria edificada. Bem, então alguém poderia se levantar e dizer, bem, claro, nós, da tal e tal, nós estamos edificados nisso. Let's take his word a little farther. The last commission to his church, he said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Tomemos sua palavra um pouco adiante. A última comissão à sua igreja. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. All the world. How long is the last? All the world. To how many? Every creature.
He that believeth and is baptized, not the church. He's a personal pronoun. He that believeth, the individual. Todo o mundo. Quanto tempo é para durar? Todo o mundo. A quantos? Toda criatura. Quem crer e for batizado, não a igreja. Quem é um pronome pessoal. Quem crer, o indivíduo. As David Duplessis said about the grandchildren, there's no grandchildren in the kingdom of God. It's children. Como David Duplessis disse sobre os netos, não há netos no reino de Deus, são filhos. Your father was Pentecostal and you're just coming here to this church because he come here to the 11th and Garfield, received the Holy Ghost, and it's brought you in as a grandchild. You're wrong. God's got to reveal himself to you. Seu pai foi pentecostal e você só vem aqui a esta igreja porque ele vinha aqui à esquina da Rua 11 e Garfield. Recebeu o Espírito Santo, trouxe você como neto. Você está errado. Deus tem de se revelar a você. And no man can call Jesus the Christ by intellectual conceptions. No man can call Jesus the Christ because he feels sorry for his sins and comes and repent. E ninguém pode chamar Jesus de Cristo por concepções intelectuais. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo porque se sente triste pelos seus pecados e vem e se arrepende. No man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost, making it known to him. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell will never prevail against it. There's the revelation. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo, senão pela essa revelação do Espírito Santo, dando a conhecer a Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Aí está a revelação. There it is, what he's built his church upon. Who did it? Peter, no. Who did it? Christ said the revelation of God, the Holy Spirit would bring it to you. A little while, and I'll leave you, but I'll pray the Father, and He'll send you the Comforter, will bring these things to your remembrance. Aí está sobre o que ele edificou a sua igreja. Quem fez isso? Pedro? Não. Quem fez isso? Cristo disse, a revelação de Deus, o Espírito Santo, a traria a vós. Um pouco e vos deixarei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que vos fará lembrar destas coisas. Is that right, what He's doing this morning? And will what? Show you things to come. The Holy Spirit in the church in the last days. Está certo? O que ele está fazendo esta manhã? E fará o quê? Anunciará a vós o que há de vir. O Espírito Santo na igreja nos últimos dias. Now you say, brother, hallelujah, that's my church. Wait a minute. Jesus said, this will all men know you're my disciples. In St. John 13:35. This will all men know you're my disciples when you have love one for the other. Agora você diz, irmão, aleluia, essa é a minha igreja. Espere um minuto. Jesus disse, isto todos conhecerão que sois meus discípulos, em São João 13:35. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. The Spirit revealed truth of the kingdom of God to come, looking out to the end yonder, seeing what the prophets cried about, see what Jesus spoke about, and you're the same Holy Spirit and you're crying right back, that's right. What is it? It's spiritual revealed truth. A verdade revelada pelo Espírito do reino de Deus por vir, olhando para o final, além, vendo sobre o que os profetas clamaram, vendo sobre o que Jesus falou. É aqui o mesmo Espírito Santo, e você clamando de novo, está certo. Que é isto? É verdade espiritual revelada. I love my brother, regardless of where they go to church, whether they're farm or ladder or no rain at all. As long as they're in the body of Christ, trying to achieve. Eu amo meu irmão, independente de qual igreja ele frequenta, quer seja da Temporã, ou da Serôdia, ou de nenhuma chuva, contanto que esteja no corpo de Cristo, tentando realizar algo. Not something for a certain purpose to manifest yourself on earth, but the purpose for the kingdom of God and the glory of His coming to reveal and make known His soon appearing.
Não algo com certo propósito para manifestar a si mesmo na terra, mas o propósito pelo reino de Deus e a glória da sua vinda para revelar e dar a conhecer seu breve aparecimento. Now, in closing, we want to think of this. Upon this rock, I'll build my church correctly. And then we find out over in John 14:7, he said this, the works that I do shall you do also. The works that I do. Agora, para encerrar, queremos pensar nisso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, corretamente. E então verificamos em São João 14:7 que ele disse isto, também fareis as obras que eu faço, as obras que eu faço. What kind of works did he do to make himself known? You remember about Peter, don't you? What we've been talking about, Philip, the woman at the well? Que tipo de obras ele fez para se tornar conhecido? Vocês se lembram de Pedro, não se lembram? Do que temos falado? Filipe, a mulher junto ao poço? Predicted it not to go to the Gentiles, but would be in the last days. As it said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Predizendo que isto não iria aos gentios, mas seria nos últimos dias. Como ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. There's a revelation written in mysteries like this to the outside world, to the world that knows about. But you, precious brethren, you, precious sisters, you are not children of the darkness. You're not children of the night, but you're children of the light. Há uma revelação escrita em mistérios como esta para o mundo exterior, para o mundo que não sabe nada sobre isso. Mas vocês, preciosos irmãos, vocês, preciosas irmãs, vocês não são filhos das trevas, não são filhos da noite, mas são filhos da luz. Walking in the light. As He is in the light, then we have fellowship one with another, while the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses all our sins from all of us. There you are, the servants of the Lord. Andando na luz como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, purifica todos os nossos pecados e todos nós. Aí estão os servos do Senhor. Jesus, as I quote my scripture on here, I got Mark 16. Yes, Mark 16, he said, go ye into all the world. Here's what kind of a church he set up. Jesus, como cito minha escritura aqui, tenho Marcos 16. Sim, Marcos 16, ele disse, ide por todo o mundo. Aqui está que tipo de igreja ele estabeleceu. The last commission to the church. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. A última comissão à igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Now look here, look at the spiritual discernment. He that believeth and is baptized. He never exactly say which way. But we want to fuss about that. See, the other thing, see, he that believeth and is baptized shall be saved. Agora olhem aqui, vejam este discernimento espiritual. Quem crer e for batizado, ele não disse exatamente de que maneira, mas queremos causar polêmica a respeito. Vejam a outra coisa. Vejam, quem crer e for batizado será salvo. Whatever he wants to be baptized, that's up to him. If his achievements for the kingdom of God, come on, brother. We're marching on with the same spirit. If I'm wrong, then you'll tell, it'll come out that way. And if you're wrong, it'll be that. Seja como for que ele queira ser batizado, isso é com ele. Se a sua realização é para o reino de Deus, vamos, irmão. Estamos marchando com o mesmo espírito. Se eu estiver errado, então me diga. Resultará dessa maneira. E se você estiver errado, será isso. But our hearts and our motives and our objectives is for the kingdom of God, yonder. Yonder we are. We're pointing to Calvary. Mas nosso coração e nossos motivos e nossos objetivos são para o reino de Deus além. Nós estamos além, estamos mostrando o Calvário. Me and my ideas, why, I ain't got a brother like cherry pies as well as I do, but we're brothers. See? None of them likes to hunt and fish like I do, but we're brothers. See what I mean? Eu e minhas ideias, ora, não tenho um irmão que goste de torta de cereja o tanto quanto eu, mas somos irmãos.
Estão vendo? Nenhum deles gosta de caçar e pescar como eu, mas somos irmãos. Estão vendo o que quero dizer? I got my own ideas, but that don't make him not my brother. His father's my father. His family's my family. There you are. Tenho minhas próprias ideias, mas isso não faz com que ele não seja meu irmão. O pai dele é meu pai. A família dele é minha família. Aí está. The patriarchs all different one from another, but there was a one father. And they should work to one thing, and they rejected the main one in there because he was spiritual. Don't you see it, brethren? Can't you see what I'm speaking of? Todos os patriarcas discordavam uns dos outros, mas havia um único pai e devia contribuir para uma coisa. E rejeitaram o principal lá, porque ele era espiritual. Não estão vendo, irmãos? Não podem ver do que estou falando? Now, notice, and we're in closing. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Agora notem, e estamos encerrando. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. What is it? Spiritual revelation. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Que é isso? Revelação espiritual. Estão vendo? They shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. That was what the new church was. That's the kind of church that Jesus Christ, this great one that all the prophets cried out, would do. É o que a nova igreja era. Esse é o tipo de igreja que Jesus Cristo, este grande de que todos os profetas falaram, faria. We find His Spirit comes over here and predicts that His Spirit in the people come right back and do the things that He did. Verificamos que seu Espírito vem aqui e prediz que seu Espírito no povo retornaria e faria as coisas que ele fez. May I close in saying this? I got about a dozen more scriptures here, but we haven't got the time. See? But listen to this. May I close in saying this? Permitam-me encerrar dizendo isto. Tenho aproximadamente mais uma dúzia de escrituras aqui, mas não temos tempo. Estão vendo? Mas ouçam isto. Permitam-me encerrar dizendo isto. Every true born-again prophet of the Lord, preacher, Sunday school teacher, seer, apostle, missionary, whatever he might be, his whole heart is set, and he's so filled and anointed with the Spirit of God. Todo verdadeiro profeta que nasceu de novo do Senhor, pregador, professor de escola dominical, vidente, apóstolo, missionário, seja ele o que for, seu coração está estabelecido e ele está tão cheio e ungido com o Espírito de Deus. So anointed, whatever his office is, whatever it might be to preach or to teach or to evangelize or to see visions, whatever it is, he'll do it for the kingdom of God. Yes. And the Spirit of God will speak right back through the man and manifest it's the kingdom of God. Tão ungido, seja qual for o seu ofício, seja qual for, pregar ou ensinar ou evangelizar ou ter visões, seja o que for, que ele o fará para o reino de Deus. E o Espírito de Deus voltará a falar através do homem e manifestará que é o reino de Deus. Then me as a Baptist, I see you Pentecostals. You're my brother. You don't belong to the Baptist church, I did. That's the only church I ever did belong to, was a Baptist church. Então eu como batista, vejo você, pentecostal, você é meu irmão. Você não pertence à igreja batista, eu pertenci. Essa foi a única igreja a que já pertenci, foi a igreja batista. But that don't stand in my way. I see what the Spirit of God is with you. I see what you're trying to do. Mas isso não me atrapalha. Eu vejo como o Espírito de Deus é com vocês. Vejo o que estão tentando fazer. Well, if me, a Baptist, can feel that way, surely the Assemblies, the Church of God, the United Pentecostals, the Independents, and all of us brethren together ought to see that we're trying to work for one purpose. Let's have spiritual discernment.
Bem, se eu, um batista, posso sentir assim, com certeza as assembleias, a Igreja de Deus, os pentecostais unidos, os independentes e todos nós, irmãos juntos, deveríamos ver que estamos tentando trabalhar com um propósito. Tenhamos discernimento espiritual. Now listen, in closing I'll make this last remark. Many are sick and weakly among you, and many are asleep, spiritually dead, because they don't have discernment of the body of Christ. This sick body that we got. Agora ouçam. Encerrando, vou fazer esta última observação. Há entre vocês muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo, espiritualmente mortos, porque não têm discernimento do corpo de Cristo. Este corpo enfermo que temos. God help us to have spiritual discernment of that revelation of the kingdom of God and of the love of God in our hearts shed abroad by the Holy Ghost to try to put our arms way out. Say we are brethren. See what I mean? Deus nos ajude a ter discernimento espiritual daquela revelação do reino de Deus e do amor de Deus em nosso coração, derramado pelo Espírito Santo, para tentar estender bem os nossos braços e dizer: somos irmãos. Estão vendo o que quero dizer? And every little gift that you have, don't use it to try to make it some great something for ourselves. Let's make it for the kingdom of God, to work with everyone to try to uplift the cause of Jesus Christ, for His coming is soon. Do you believe it? E cada pequeno dom que vocês tenham, não o usem para tentar torná-lo algo grande para nós mesmos. Vamos fazê-lo para o reino de Deus, para trabalhar com todos, para tentar engrandecer a causa de Jesus Cristo, pois sua vinda é breve. Vocês creem nisso? I'm so sorry to keep you so long. Brother David will be here tomorrow to teach you the scriptures, but right now let's bow our heads just a moment. Sinto muito por tê-lo segurado por tanto tempo. O irmão David estará aqui amanhã para lhes ensinar as Escrituras. Mas agora vamos inclinar a cabeça só por um momento. Praise God. Louvado seja Deus! Amém. Onward, Christian Avante, soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus, indo adiante. Não estamos divididos. Somos todos um só corpo, um em esperança e doutrina, um em caridade. Oh, avante, soldados cristãos! Vocês creem que são? Levantem a mão. Marchando como para a guerra. Com quê? Com nosso objetivo. Jesus indo adiante. Deus os abençoe, seu pastor. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be?
I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?